Bezerra de Menezes. Espírito, Irmão Gilberto. Médium, Luiz Guilherme Marques. Introdução. Nena Galves tem utilizado, de forma louvável e fiel, a tribuna e os recursos do livro de papel para relatar o que vivenciou no contato com Francisco Cândido Xavier, não com a finalidade de endeusar a figura do grande missionário da doutrina espírita, que exerceu o mediunato com dedicação ímpar, mas sim como quem se vê no dever de colocar a candeia sobre o candeeiro, a fim de que dê luz a todos que estão na casa, como preconizava Jesus, ou seja, para que prevaleça a verdade sobre os atos e, principalmente, as magistrais lições deixadas pelo seu amigo e orientador encarnado à época, igualmente orientador de milhões de homens e mulheres. Contam-se entre as contribuições dela, que merecem ser conhecidas, 2 livros muito úteis e que recomendam a nobre escritora, até sempre, Chico Xavier e Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas. As histórias sobre afirmações de Chico Xavier, segundo ela mesma relata, são tantas, que é necessário adotar-se um sentido crítico para separar o joio do trigo, evitando-se levar em conta absurdos como sendo verdades, aliás, conforme sempre se deve fazer. Isso quanto a Chico Xavier, mitificado por muitos, sem respeitar sua seriedade, liberdade e compromisso único e exclusivo com a causa de Jesus, acima de endeusamentos de adoradores nem sempre comprometidos com a referida causa, mas simples entusiastas dos modismos e da curiosidade inútil. Quanto ao presente livro sobre Bezerra de Menezes, nosso propósito não é o de compor mais uma dentre tantas biografias do médico dos pobres, qualificativo que, como se sabe, lhe deram quando ainda encarnado, nem do unificador da doutrina espírita no Brasil, ou Kardec brasileiro, mas sim reflexionar, junto com os prezados leitores, sobre alguns detalhes da trajetória desse espírito cheio de amor universal, na qualidade de autêntico discípulo de Jesus, que o é desde quando encarnou a personalidade de Zaqueu, o convertido, que abandonou o apego aos bens materiais em favor do idealismo mais puro de total dedicação ao bem da humanidade, até chegar à sua tarefa atual inclusive como renunciante à promoção a um mundo superior em troca de continuar servindo a humanidade da Terra por tempo indeterminado. Não se trata, como dito, de uma biografia, mas de um estudo filosófico-religioso. Nas notas traremos à colação alguns dados biográficos de Zaqueu e Bezerra de Menezes apenas para localizar os leitores iniciantes no conhecimento do nosso personagem. Que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Divino Mestre, abençoem nosso trabalho e igualmente os prezados leitores que nos derem a honra de refletir conosco sobre esse espírito paternal, a quem a humanidade da Terra muito deve, que é Bezerra de Menezes. 1. A programação de encarnação de Jesus. Acostumados a ouvir no próprio meio cristão a versão da Gênese, de Moisés, da criação da Terra, ou seja, teria sido o próprio Pai Celestial quem criou nosso planeta, somente muito tempo depois, ou seja, com a publicação do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Na primeira metade do século XX, a humanidade terrena tomou conhecimento de que foi Jesus, assessorado por técnicos do mundo espiritual, quem trabalhou uma determinada quantidade de energia e a transformou no que hoje é a Terra, moldando-a como escultor, que modela a pedra bruta, fazendo dela uma bela peça de estatuária. Apenas que Jesus e seus técnicos foram condensando aquela energia e trabalhando-a conforme Emmanuel descreve no seu precioso livro. Na qualidade de divino governador da Terra, que ele mesmo modelou e vem aperfeiçoando, ele mesmo teria de encarnar aqui para acelerar a evolução intelecto-moral, não sendo suficiente que seus emissários transmitissem as grandes lições da verdade, que são as leis de Deus. Encarnar no planeta fazia parte da sua programação desde o começo da criação da Terra, assim como o professor comparece à sala de aula para explanar, de viva voz, as lições.
não contando apenas com monitores, os quais são alunos mais adiantados, mas apenas alunos, portanto, sem a competência do mestre. Os adeptos de correntes religiosas não cristãs consideram Jesus como mais um profeta ou missionário de Deus, dentre tantos, mas a verdade é que ele é o governador planetário, sendo que todos os demais que passaram pela Terra estão muito abaixo dele em termos de evolução. Quando Jesus afirmou, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", estava querendo significar que é o divino governador da Terra. Suas expressões simbólicas querem dizer o que Emmanuel afirmou numa linguagem moderna. Essa é uma noção que todo espírita deve ter, ou seja, Jesus não é um filho privilegiado de Deus, mas um espírito que detém uma evolução tão grande que recebeu a incumbência de moldar e governar este planeta. Sua encarnação foi planejada, como dito, desde a criação da Terra, sendo que ele encarregou seus missionários mais graduados de anunciarem sua vinda, tanto que os profetas antigos de Israel apresentaram dados precisos sobre ele e sua trajetória no mundo terreno, a fim de que os que tivessem boa vontade e espírito isento de preconceitos pudessem identificá-lo facilmente. E, realmente, todos os que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir, ou seja, estavam preparados espiritualmente para compreender as noções mais avançadas das leis divinas, o reconheceram como Messias que haveria de vir. Somente os espíritos muito primitivos e os rebeldes guerrearam contra ele, ao invés de ouvirem os ensinamentos. Portanto, partamos da certeza que o divino governador da Terra encarnar para dar maior impulso à evolução dos espíritos que aqui habitavam. 1.1 Seus discípulos. Todo trabalho importante deve ser realizado coletivamente, inclusive para que os discípulos evoluam e se tornem mestres. Tal está previsto na lei de evolução. Jesus tinha de contar com seus assessores mais graduados para transmitirem a toda a humanidade as leis de Deus. Assim, programou-se a encarnação de muitos desses espíritos, em pontos estratégicos, a fim de que, tomando conhecimento dos ensinos de Jesus, os propagassem de todas as formas possíveis. Todavia, como a evolução intelectual não é o único objetivo do divino governador para seus pupilos, mas igual e principalmente, o aperfeiçoamento moral, esses missionários teriam de vivenciar a ética do Cristo para, à vista de um modo de vida mais humanizado e fraterno, cada ser humano passar a agir dessa forma. As leis divinas contemplam dois aspectos: seu conhecimento e a adoção de uma vivência conforme ela recomenda, ou seja, que todos os seres entendam e atuem em harmonia uns com os outros, visando o próprio progresso e o progresso de cada um dos demais. De nada adianta alguém concentrar-se no seu próprio desenvolvimento se isso não for um benefício para os demais seres, uma vez que Deus, como Pai amoroso, quer que seus filhos se auxiliem uns aos outros, tal como os pais e mães terrenos, que ficam mais felizes em ver seus filhos convivendo em regime de harmonia e cooperação mútuas do que tecendo-lhes elogios e procurando mimá-los, mas tratando seus irmãos e irmãs com descaso ou agressividade. Assim procedem os bons pais e mães, que são cheios de imperfeições, quanto mais Deus, que é perfeito. A parábola do mordomo infiel retrata essa realidade. O Senhor ficou mais feliz ao saber que o mordomo, mesmo sendo-lhe infiel, beneficiava os servos. Deus não é ciumento e quer a realização da fraternidade universal, que Jesus chamou de amor. Os discípulos de Jesus são reconhecidos pelo muito amor que têm e não por outros qualificativos, como títulos acadêmicos, prestígio social, nível intelectual ou quaisquer outros valores terrenos, tanto que ele disse: sereis reconhecidos como meus discípulos pelo muito amor que tiverem. Esse é o critério de identificação dos verdadeiros discípulos de Jesus, ou seja, aqueles que falam em seu nome com verdadeira autoridade. Muitos procuraram arvorar-se em seus representantes, através das várias vertentes do cristianismo, mas, sem o distintivo do amor universal, falam em nome próprio, sem legitimidade, como verdadeiros falsos profetas,
A que se referiam Allan Kardec os espíritos superiores que lhe orientaram a tarefa da codificação. 1.2 A convocação de cada um. Como eram espíritos superiores, já tinham sido preparados antes da respectiva encarnação para o desempenho da tarefa de divulgação da Boa Nova. Todavia, ao reentrarem num corpo de carne, muitos se desviaram temporariamente dos objetivos para os quais tinham sido preparados e, somente com a utilização de alguma forma de despertamento, caíram em si e se propuseram a cumprir sua missão. Dentre esses missionários estavam Zaqueu, Paulo de Tarso e Maria de Magdala, além da samaritana que dialogou com Jesus junto ao poço de Jacó e outros tantos personagens mencionados nos evangelhos, mas a maioria deles não teve seu nome registrado nos escritos dos apóstolos. Jesus tinha a fórmula certa para convocar cada um, sendo que, ao invés de aguardar que o fossem procurar, ele mesmo, ciente de onde se encontrava cada um dos seus discípulos mais graduados, ia ao encontro deles, muitas vezes parecendo que por mera casualidade. Na qualidade de governador planetário, com uma missão de tal envergadura, nada poderia ficar ao sabor da improvisação ou falhar. Assim é que a vida de Jesus como encarnado teve cada minuto preenchido da forma mais proveitosa possível para que, terminado o prazo de 33 anos de encarnação, a semente estivesse transformada em árvore, que, através dos frutos, se multiplicaria e saciaria a fome da verdade de todas as criaturas da terra. Zaqueu é um dos discípulos mais graduados de Jesus, já tendo contribuído com o progresso da humanidade terrena desde tempos imemoriais. Apenas que ele próprio não revelou o tinha realizado antes dessa encarnação, mas não terá sido escolhido por acaso e sim pelo muito amor que já tinha armazenado no seu coração. 1.3 Zaqueu. O que lhe sucedeu depois do que foi narrado no Evangelho é objeto de outro relato, que partiu do mundo espiritual, no qual se vê o apóstolo vivendo com simplicidade, sustentado pelo próprio trabalho, como ora professor ora realizando serviços gerais, longe do ambiente faustoso onde vivia quando encontrou Jesus. A partir daí estava atuando como verdadeiro missionário de Jesus, seguindo adiante na sua trajetória evolutiva até chegar à época em que reencarnaria como Bezerra de Menezes. Zaqueu não se restringiu a cumprir a promessa que fez a Jesus, mas renunciou a tudo o que pôde dispensar, tornando-se um apóstolo tal como Pedro e Paulo de Tarso, vivendo a mensagem de Jesus com todas as veras da sua alma generosa e fraternal. Não foi por acaso que chegou ao status de um Bezerra de Menezes, em quem se realizaram as virtudes de humildade, desapego e simplicidade. Tudo isso já vinha sendo trabalhado no seu íntimo há milênios, pois as virtudes somente se consolidam com o exercício, a repetição, a impregnação, a troca dos valores do homem velho pelos do homem novo, ou seja, as coisas e interesses do mundo material vão sendo substituídas pelas coisas e interesses do mundo espiritual, o que demanda esforço de milênios. Aconselha-se a leitura do livro O Homem Novo, a valorização do voluntariado, assinado pelo médium, e editado pela editora Anque Guedes, que tem como ponto de partida a figura de Zaqueu. 1.3.1 Antes da conversão. Apesar de odiado por muitos, Zaqueu era um cidadão importante no meio onde vivia, devido ao cargo que ocupava, de chefe dos publicanos. Sua presença, naquela encarnação, em um meio social e profissional ligado às riquezas era relevante para o que aconteceria depois, uma vez que a conversão súbita de um homem tão destacado teria repercussão de grande monta entre os próprios afortunados e bem assim junto aos pobres. Seria tal fato interpretado como uma verdadeira demonstração da qualidade superior da mensagem do Cristo, uma vez que um homem muito culto e rico, como era Zaqueu, não se deixaria iludir por uma fantasia de um sonhador e abandonaria tudo o que possuía para segui-lo. O planejamento de Jesus não era trabalho de amador, mas de profundo conhecedor da psicologia humana.
O tempo que Zaqueu viveu aparentemente perdido entre moedas e a contabilidade das coisas ligadas a Mamon seria rapidamente compensado pelo muito que ele realizaria posteriormente. Jesus tinha seus discípulos colocados em pontos estratégicos e nenhum dos verdadeiros pupilos do divino pastor deixou de reconhecer-lhe a voz e segui-lo. Alguém pode achar que Zaqueu viveu em pecado durante muitos anos, antes da sua conversão, mas ali ele estava também evoluindo, preparando-se para o futuro trabalho na propagação da doutrina de Jesus. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma para melhor. A experiência que adquiriu no trato com os valores amoedados dá-lhe mais condições ainda de renunciar a todas as formas de materialidade, sem contar a adoção da simplicidade e da humildade. É preciso que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir para compreender os planos divinos para a evolução das criaturas, não tomando como referência as limitações e fragilidades dos espíritos medianos ou primitivos, mas a superioridade de um espírito puro, como é Jesus, que tem contato direto com Deus e é o responsável pela evolução de cada espírito que está ligado à Terra, desde o vírus até o mais adiantado dos seus discípulos. Zaqueu passou grande parte da sua encarnação num verdadeiro vespeiro, onde os interesses materiais eram tidos como os únicos a merecerem atenção, mas isso para ele exemplificar a renúncia, tocando o coração de grande número de pessoas apegadas aos bens e interesses materiais. Nada mais convincente que exemplificação, pois, se as palavras convencem, os exemplos arrastam. Zaqueu iria exemplificar a renúncia aos bens e interesses materiais, sendo essa uma das facetas de sua tarefa naquela encarnação. Pessoa muito conhecida no meio onde vivia, sua mudança de estilo de vida abalou muitos usurários e egoístas, na certa que, no mínimo, preparando-os para lhe seguirem, algum dia, as pegadas. Assim se processa a contribuição dos missionários em favor dos principiantes na escalada evolutiva. Sua exemplificação grava-lhes na mente clichês, que irão gerar reflexão e, posteriormente, a mudança para o melhor. Zaqueu cumpriu sua tarefa, era um missionário dos mais elevados. 1.3.2 Depois da conversão. Aí, sim, aquele espírito iluminado estava ciente da tarefa que tinha vindo desempenhar na encarnação. Realmente, depois da estrada de Damasco individual, cada um passa a ser ele próprio, ou seja, o espírito se conscientiza do que lhe compete realizar dentro e fora de si. A fase anterior representa a mera preparação, sendo que alguns seguem o caminho reto desde o começo, enquanto que outros cometem algumas faltas, mais ou menos graves, nessa fase inicial. Nem precisaria tornar-se um brilhante orador para contribuir para a propagação da Boa Nova, porque, só de verem-no totalmente modificado interior e exteriormente, já seria suficiente para aquele apóstolo cumprir sua missão, pois era sempre, como dizia Paulo de Tarso, um carta viva do Evangelho de Jesus. Paulo teria de muito escrever e falar, enfrentar pedradas e prisões, enquanto que Zaqueu, cuja índole pacífica era patente, percorreu uma estrada muito mais suave, apenas ensinando pela palavra calma e ponderada, mas, sobretudo, pela exemplificação de uma vivência realmente evangélica. 1.3.3 Reencarnações posteriores. Não consta em nenhum relato qualquer reencarnação de Zaqueu, Bezerra de Menezes no espaço temporal que intermediou as duas encarnações. Assim, é um período de 18 séculos que ficou sem ser preenchido por nenhuma encarnação. Alguém pode considerar como sendo um período muito longo. Todavia, façamos uma comparação para mostrar que isso pode acontecer com espíritos muito evoluídos, como também pode acontecer com espíritos rebeldes. Vejamos apenas a primeira hipótese. Segundo Divaldo Pereira Franco, Paulo de Tarso poderia ter reencarnado como Sundar Singh, este último que viveu mais ou menos na época de Bezerra de Menezes. Para dar mais credibilidade à informação, dirimindo qualquer dúvida dos prezados leitores,
transcrevemos a mensagem enviada ao médium deste livro por Divaldo Franco, há alguns anos atrás. Não creio que o apóstolo das gentes haja retornado. Nada obstante, há uma personagem histórica, no século XX que poderia haver sido ele. Trata-se do Sadhu Sundar Singh, conhecido como apóstolo dos pés sangrentos, que foi o cristão que revolucionou a Índia, Paquistão, Nepal. Caso o amigo esteja interessado em conhecer-lhe a biografia, favor procurar o livro em uma livraria protestante sob o nome O Apóstolo dos Pés Sangrentos, de Boanerges Ribeiro. É fascinante. O tempo, para um espírito de envergadura de Bezerra de Menezes, não se reduz ao imediatismo da maioria dos espíritos terrenos. Tanto quanto Paulo pode ter permanecido quase 2 milênios sem reencarnar, o mesmo pôde ter acontecido com Zaqueu, que também é um espírito dos mais próximos de Jesus. Este é mais um tema para os prezados leitores refletirem, a questão do tempo. Há espíritos até mais evoluídos que Bezerra de Menezes que reencarnaram seguidamente, mas isso não quer dizer que todos os dessa hierarquia tenham de fazer o mesmo. Afinal, libertos da maioria das mazelas morais que dificultam a vida no mundo espiritual, podem dedicar-se ao auxílio aos encarnados sem reencarnarem. Todavia, tudo isso são conjecturas, visando despertar nossos irmãos encarnados para a reflexão sobre a necessidade de evoluírem, quer estejam temporariamente encarnados, quer vivam presentemente no mundo espiritual. Para efeito deste livro, o que nos importa ressaltar, como dissemos na introdução, não é a biografia de Bezerra de Menezes, mas sim apontá-lo como um dos muitos exemplos a ser seguidos, como o verdadeiro discípulo de Jesus que ele é. 1.4 Bezerra de Menezes. Nada melhor teríamos a fazer para dar a conhecer aos prezados leitores ainda iniciantes sobre quem é esse discípulo eminente de Jesus do que transcrever o que Humberto de Campos relata no seu livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Francisco Cândido Xavier, 22, Bezerra de Menezes. O século XIX, que surgira com as últimas agitações provocadas no mundo pela Revolução Francesa, estava destinado a presenciar extraordinários acontecimentos. No seu transcurso, cumprir-se-ia a promessa de Jesus, que, segundo os ensinamentos do seu Evangelho, derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas, a caminho das profundas transições do século XX. Mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte e já o espaço se movimentava, no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. Assembleias espirituais, reunindo os gênios inspiradores de todas as pátaras do orbe, eram levadas a efeito, nas luzes do infinito, para designação de missionários das novas revelações. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor, para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre, na cidade de Leão. Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo, nas individualidades de João Batista Rostaing, que organizaria o trabalho da fé, de Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, de Gabriel Delany, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana no velho mundo e dilatando-a com os necessários complementos, e a resplandecer a suave luz do Espiritismo, depois de certificado o Senhor da defecção espiritual das igrejas mercenárias, que falavam no globo em seu nome.
Todas as falanges do infinito se preparam para a jornada gloriosa. As abnegadas coortes de Ismael trazem as suas inspirações para as grandes cidades do país do Cruzeiro, conseguindo interessar indiretamente grande número de estudiosos. As primeiras experiências espiritistas, na pátria do Evangelho, começaram pelo problema das curas. Em 1818, já o Brasil possuía um grande círculo homeopático, sob a direção do mundo invisível. O próprio José Bonifácio se correspondia com Frederico Hahnemann. Nos tempos do Segundo Reinado, os mentores invisíveis conseguem criar, na Bahia, no Pará e no Rio de Janeiro, alguns grupos particulares, que projetavam enormes claridades no movimento neo-espiritualista do continente, talvez o primeiro da América do Sul. Antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. As rajadas de morte sino de dor avassalarão a alma da humanidade, no século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Faz-se mister amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual, através das sendas penosas. É preciso, pois, preparemos o terreno para sua estabilidade moral nesses instantes decisivos dos seus destinos. Numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminadas entre as nações da terra, com o fim de levantar a palavra da boa nova do Senhor, esclarecendo os postulados científicos que surgirão neste século, nos círculos da cultura terrestre. Uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificará no transcurso destes anos, a fim de que o século XX seja devidamente esclarecido, como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que assentará na fraternidade e na justiça, porque a morte do mundo, prevista na lei e nos profetas, não se verificará por enquanto, com referência à constituição física do globo, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. A civilização armada terá de perecer, para que os homens se amem como irmãos. Concentraremos, agora, os nossos esforços na terra do Evangelho, para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas que, mais tarde, frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Se as verdades novas devem surgir primeiramente, segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, é na pátria do Evangelho que lhes vamos dar vida, aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges de trabalhadores devotados, sob a direção compassiva e misericordiosa do Divino Mestre. Houve na locução de Ismael uma breve pausa. Depois, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos, com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas, com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, a força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida.
Havia em toda a assembleia espiritual um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera responder, com o coração palpitante de doces e esperançosas emoções, mas as lágrimas de reconhecimento lhe caíam copiosamente dos olhos. Ismael desfraldara sua bandeira luz gloriosa do infinito, salientando-se sua inscrição divina, que parecia constituir-se de sóis infinitésimos. Uma vibração de esperança e de fé fazia pulsar todos os corações, quando uma voz, terna e compassiva, exclamou das cúpulas radiosas do ilimitado: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Relâmpagos de luminosidade estranha e misericordiosa clareavam o pensamento de quantos assistiam ao maravilhoso espetáculo, enquanto uma chuva de aromas inundava a atmosfera de perfumes balsâmicos e suavíssimos. Sob aquela bênção maravilhosa, a grande assembleia dos operários do bem se dissolveu. Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. 1.4.1 Sua tarefa principal como encarnado. Transcrevemos o que consta no capítulo intitulado Bezerra de Menezes, constante do livro Mediunidade com Jesus e a União nos Centros Espíritas, ditado por um dos nossos irmãos espirituais, através do médium que ora colabora conosco, livro esse publicado pela editora Anke Gates. Bezerra de Menezes. Os valores definitivos são aqueles consagrados no mundo espiritual e não os que se consideram na sociedade dos encarnados, sendo que, por isso, os heróis, líderes, intelectuais e homens e mulheres que normalmente brilham nas instituições terrenas comparecem perante a realidade espiritual da posição de mendigos, com as mãos estendidas em súplicas pungentes pelos equívocos cometidos, compromissos espirituais deixados de lado e carentes de urgente reforma moral, enquanto que muitos que aqui vivem em completo anonimato, exercendo profissões e trabalhos considerados menores ou até insignificantes, são recebidos como missionários que venceram o mundo, tal como Jesus afirmou quanto a si próprio: eu venci o mundo, não em atitude arrogante, mas ensinando-nos a superar os atavismos interiores, que nos fazem dar valor exagerado às coisas e interesses materiais. Bezerra de Menezes, quando ainda no mundo espiritual, foi encarregado de reencarnar no Brasil a fim de trabalhar pela unificação do movimento espírita, uma vez que as divergências graçavam mais por conta do amor próprio de muitos adeptos do que por causa de quaisquer outros fatores. Assim, renasceu num corpo de carne, mais uma vez, o espírito luminoso daquele que tinha encontrado Jesus como Zaqueu e, que, caindo em si, reconheceu a precariedade dos interesses mundanos e passou a ser mais um dentre os mais fiéis seguidores do Divino Mestre. Bezerra não foi escolhido por ser o mais intelectualizado dos servidores do Cristo, nem pela sua oratória, que arrastasse multidões, nem por uma capacidade de comandar como fazem os do que se habituaram a dar ordens e ser obedecidos, mas sim pela sua notável capacidade de aceitar o diálogo simples e sincero com naturalidade, nunca se julgando superior aos que pensam de forma diferente da sua, bem como pela paciência e caridade espontâneas, que faziam dele um porto seguro para qualquer tipo de pedido de ajuda. Fiel devoto de Maria de Nazaré, a quem sempre chamou de Mãe Santíssima, refletia na sua conduta pessoal a daquela que é a mãe simbólica da humanidade da Terra, ou seja, a que recebe no seu regaço maternal todas as súplicas, mesmo as daqueles que, por orgulho, não lhe dirigem diretamente seus pedidos de socorro de que carecem. Assim tem sido Bezerra desde quando Zaqueu deixou suas riquezas materiais para trás, indenizando todos a quem prejudicou, seguindo as pegadas do seu divino pastor e, aos poucos, credenciando-se como um dos mais importantes servidores de todos, pois muito cresceu sua capacidade de amar universalmente. O movimento de unificação deve muito a ele, que, todavia,
não pode obrigar aos que ainda trazem o fermento da discórdia a desistirem do personalismo e pensarem que o proprietário da vinha é Deus e que somente Jesus é o pastor, sendo todos nós meras ovelhas do seu rebanho, de quem ele cuida com desvelos que sequer temos capacidade de avaliar. Divergências de pontos de vista não devem nunca prejudicar a irmandade que nos coloca sob o jugo suave do Divino Mestre, o qual aceitou apenas o qualificativo de professor, pois que o é realmente. Se não temos ainda condições de conviver irmãmente com nossos próprios confrades, quanto mais teremos recursos internos para enxergarmos como irmãos e irmãs os adeptos de outras crenças e aqueles que em nada creem. Mesmo Bezerra tendo permanecido à frente do movimento unificador depois de sua desencarnação, ainda não conseguiu pacificar todos os corações, que se emocionam com suas falas e escritos de alta sensibilidade moral, mas logo retornam às rixas e disputas em torno de interpretações doutrinárias ou postos de comando na obra, esses que não nos pertencem, pois que somos meros servidores que muito devem e poucos méritos possuem, ao contrário de Bezerra, que, se ainda trouxesse um mínimo resquício de egoísmo, já estaria em mundo muito superior ao nosso. A homenagem que devemos prestar a esse humilde servidor de todos, que é um dos grandes no reino dos céus, é ensarilharmos as armas da animosidade e da incompreensão recíproca e trabalharmos todos ouvindo pacientemente as opiniões divergentes e respeitando os pontos de vista de cada um, pois unificação não significa impedir a liberdade de pensamento, mas sim estarmos unidos pelo amor universal, sob o comando de Jesus e obedientes à lei divina do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. 1.4.2 Sua atuação no mundo espiritual. Vale a pena repetirmos o que consta na nota 1 sobre os textos ditados por Bezerra de Menezes, através de vários médiuns, devendo-se esclarecer, todavia, que a lista se multiplica, quanto às mensagens, por dezenas de vezes, pois centenas de médiuns receberam suas comunicações, durante esse período de mais de um século em que ele tem trabalhado na divulgação da doutrina espírita no mundo espiritual. Principais obras e mensagens mediúnicas atribuídas a Bezerra de Menezes através de Divaldo Pereira Franco. Comunicações nas seguintes obras: 1991, Compromissos Iluminativos, coletânea de mensagens, ed. Leal, através de Francisco Cândido Xavier. Comunicações nas seguintes obras: 1973, Bezerra, Chico e Você, coletânea de mensagens, ed. Gen. 1986, Apelos Cristãos, coletânea de mensagens, ed. Uen. Nosso livro. Cartas do Coração. Instruções psicofônicas. O Espírito da Verdade. Relicário de Luz. Dicionário da Alma. Antologia Mediúnica do Natal. Caminho Espírita. Luz no Lar. Através de Francisco de Assis Perioto. Comunicações nas seguintes obras: 2001, Fluidos de Luz. Ensinamentos de Bezerra de Menezes, ed. Elevação. 2002, Fluidos de Paz. Ensinamentos de Bezerra de Menezes, ed. Elevação. 2006, Conversando com seu anjo da guarda. Ensinamentos de Bezerra de Menezes sobre a agenda espiritual, ed. Elevação. Através de Maria Cecília Paiva. Comunicações nas seguintes obras: Garimpos do Além, coletânea de mensagens, ed. Instituto Maria. Através de Gilberto Pontes de Andrade, duas comunicações na seguinte obra: Luz em Gotas, coletânea de mensagens, ed. Anqueguetes. Através de Valdo Vieira, comunicações nas seguintes obras: Entre Irmãos de Outras Terras. Ceareiros de Volta, através de Ivone do Amaral Pereira, comunicações nas seguintes obras: 1955, Nas Telas do Infinito, primeira parte, romance, ed. Feb. 1957, A Tragédia de Santa Maria, romance, ed. Feb.
1964, Dramas da Obsessão Romance, ed. Feb. 1968, Recordações da Mediunidade Relatos e Orientações, ed. Feb. Quanto à sua atuação assistencial é impossível descrevê-la com detalhes, sendo uma pequena amostra, porém, o que Manuel Filomeno de Miranda relata no seu mais recente livro, intitulado Amanhecer de uma Nova Era, psicografado por Divaldo Pereira Franco. 1.4.2.1 Amor Universal. O amor entre dois espíritos, inclusive o que se dedica aos seres que estagiam nos degraus iniciantes da estrada evolutiva, por exemplo, o amor aos animais, aos vegetais e aos seres ditos inanimados, é sempre nobre. Todavia, o amor universal representa a meta mais elevada a que um espírito pode aspirar, devendo ser considerado abaixo apenas do amor que se deve consagrar a Deus, nosso Criador, sendo que seu nível de realização reflete o grau de perfeição que os espíritos superiores e os espíritos puros alcançaram. Assim, quanto mais intenso o amor universal que um espírito realizou, amando a tudo e todos, mais esse espírito se aproxima da perfeição relativa e mais contato consciente passa a ter com o próprio Criador, como é o caso de Jesus, que afirmou: "Eu e o Pai somos um", ou seja, comunicamo-nos sem intermediários. Bezerra de Menezes é um dos espíritos ligados à Terra que sente no próprio coração a chama do amor universal. Basta acompanhar, além das suas falas, repassadas da fraternidade mais pura, suas atitudes frente às criaturas. O mencionado livro de Manuel Filomeno de Miranda retrata essa grandiosidade do seu sentimento de afeto universal. Recomendamos a leitura dessa magnífica obra a todos os prezados leitores. 1.4.2.2 Atuação através de muitos médiuns. Sua índole paternal e democrática lhe possibilita a afinização com inúmeros médiuns, espalhados, digamos, pelo mundo afora, fazendo com que possa ditar mensagens através de vários médiuns. Quanto à psicofonia, da mesma forma, porque o amor universal faz com que se possa improvisar recursos em favor da grande causa da evangelização da humanidade. Enquanto que, por exemplo, Emmanuel tinha uma tarefa específica junto a Francisco Cândido Xavier, principalmente na materialização no mundo terreno de centenas de livros e milhares de mensagens, Bezerra de Menezes foi encarregado de espalhar o Evangelho, sob a feição do Consolador prometido, pelo mundo afora, para tanto escrevendo, falando e realizando através de todos os médiuns que aceitassem a influência benévola, mesmo que imperfeitamente. Assim, milhares de pessoas podem contar algum fato da sua vida em que foram beneficiadas pelo grande evangelizador espiritual, que é Bezerra de Menezes, através dos recursos mediúnicos de trabalhadores destacados ou anônimos. 1.4.2.3 Atividades doutrinárias. Quando Allan Kardec se dirigiu aos espíritas brasileiros, através do médium Frederico Júnior, alertando-os para a necessidade da fraternidade no trato interpessoal, teve de ser incisivo em certos pontos, justificando essa liberdade em admoestá-los pelo muito amor que dedicava a cada um dos confrades e irmãos em particular. Assim também, apesar da distância evolutiva que nos separa do iluminado missionário de Jesus, temos de informar aos nossos irmãos em Cristo que Bezerra de Menezes não é guia espiritual de agremiações espíritas em particular, pois lhe cabe uma tarefa muito mais ampla, que é a da evangelização a nível planetário. Seria o mesmo que pretender exigir que o governador de um estado da federação cumpra as tarefas de um prefeito municipal. Essa delegação, na verdade, não pode ser interpretada, de fato, como homenagem, mas sim como uma impropriedade. Talvez como reminiscência inconsciente dos atavismos de outras reencarnações no mundo católico, em que se consagrava culto aos santos e santas, prolifera ainda no movimento espírita, esse tipo de incompreensão, que, apesar de bem intencionada,
acaba demonstrando o desconhecimento da própria posição do homenageado na hierarquia dos discípulos de Jesus. É o caso de Bezerra de Menezes, por exemplo, a quem se pretende honrar pedindo-lhe que dirija pessoalmente dezenas ou centenas de centros espíritas ao mesmo tempo. Seu trabalho doutrinário somente ele próprio pode saber como deva processar-se, pois, como espíritos medianos que somos, não temos acesso ao planejamento que ele cumpre, como discípulo que é de Ismael, de Mãe Santíssima e outros espíritos que, sob o comando compassivo de Jesus, dirigem os destinos da Terra. 1.4.2.4 Trabalho desobsessivo. O fato de algumas das suas atuações constar de um livro não significa que tenha sido a mais relevante, mas sim que se entendeu ter sido conveniente sua divulgação através daquele livro. Assim, os trabalhos de desobsessão relatados no mencionados livro de Manuel Filomeno de Miranda não serão, na certa, os mais representativos de Bezerra de Menezes. Trabalhando incessantemente há mais de um século desde sua desencarnação, na certa, contará milhares de casos de atuação desobsessiva. Aliás, outros livros relatam casos em que Bezerra de Menezes esclareceu obsessores e obsidiados, os quais, aliás, são, ao mesmo tempo, uma coisa e outra. A obsessão, é preciso que se diga, é um fenômeno em que o mal predomina, por meio do qual a exploração psíquica de uns contra outros se faz acontecer, com prejuízo para todos os que nela se envolvem, enquanto que, no bem, acontece o contrário. O entrelaçamento das energias psíquicas felicita quem se doa em favor da felicidade alheia, auferindo ele próprio a paz e a serenidade como recompensa. 1.4.2.5 Duas mensagens comentadas. Tratam-se de duas mensagens ditadas por Bezerra de Menezes, constantes do livro Luz em Gotas, publicado pela editora Anque Guedes, já em segunda edição. Comentamos cada parágrafo, para melhor fixação do seu conteúdo. Em louvor da verdade. Relevai-nos a sugestão de trabalho, porque, embora rogueis a luz sem esforço, deveis saber que o espiritismo indagador simplesmente deu lugar, há muito tempo, ao espiritismo que estende os braços. A preocupação de Bezerra de Menezes em orientar quanto à prática da caridade é muito grande, uma vez que ele próprio muito realiza nesse sentido, não sendo um teórico, mas um prático. Seus textos não se voltam, normalmente, para as áreas científica e filosófica, mas para a evangelização. Não se trata de um cientista ou filósofo, mas de um pregador sobretudo pelo exemplo de dedicação ao bem. Atravessais verdadeiras florestas, onde os caminhos ao campo da luz divina aparecem intransponíveis. Reconhece que as dificuldades que os encarnados devem enfrentar na luta diária são grandes, porém, necessárias ao progresso intelecto-moral. Ele mesmo, quando encarnado como Bezerra e, séculos antes, como Zaqueu, sofreu agruras mil, mas sempre procurou cumprir seus deveres com honestidade moral e firmeza. Baseado na sua própria forma de viver, dedicado ao bem, concita as pessoas a fazerem o mesmo. Pensamentos de egoísmo, incompreensão, discórdia, vaidade e orgulho, entrechocam-se como projéteis invisíveis ao redor de vossa personalidade, e se faz imperiosa coragem para que os óbices, multiplicados, não vos vençam os labores mais importantes. No geral, as pessoas emitem pensamentos negativos e vivem uma vida voltada para os interesses materiais, sendo, por isso, difícil a quem se candidata à vivência evangelizada suportar a pressão que os cerca de todos os lados. Todavia, deve seguir adiante, porque cada um ganha ou perde de acordo com as suas opções no pensar, sentir e agir. Os seguidores de Jesus não devem se deixar dominar pelo estilo materializado de vida da maioria, que vive praticamente em função da materialidade. Realmente, a vossa meta é nobre. Bem-aventurados aqueles que procuram a verdade e anseiam por uma passagem libertadora no rumo da claridade eterna.
Felizes realmente só são aqueles que, dentro da relatividade humana, procuram a verdade, a que Jesus se referiu. Os que vivem em função da materialidade podem aparentar uma felicidade ilusória, mas seu mundo íntimo é cheio de decepções e desgostos, enquanto que os caminhantes da estrada do bem, apesar das turbulências normais da vida terrena, estão relativamente em paz com a própria consciência. Essa é a felicidade possível no mundo dos encarnados. Não comeceis, no entanto, vosso empreendimento a modo de um homem que inicia a construção de sua casa pelo teto. A evolução é gradativa, resultado do esforço de todos os dias, de todas as horas. Ninguém deve pretender o status dos espíritos superiores simplesmente porque iniciou sua trajetória como trabalhador da última hora. O próprio Bezerra, por exemplo, vem se dedicando à causa de Jesus há 2 milênios, como vemos neste livro, já tendo conquistado importantes virtudes desde época anterior à encarnação como Zaqueu. Não se fabricam espíritos superiores como se fazem artefatos na indústria terrena, mas se moldam-se virtudes no decurso dos milênios. Todavia, se não iniciamos a jornada, não chegaremos ao final. Cada dia é uma nova oportunidade de aprendizado e trabalho no bem. Antes de tudo, aprendei a soletrar o alfabeto da bondade. Sem as primeiras letras do alfabeto do amor, nunca entenderemos o segredo da vida. De nada vale refertar o cérebro de informações teóricas sobre assuntos que não sejam amor, para efeito de efetiva evolução espiritual. Mesmo no meio espírita muita gente se distrai com os temas científicos e filosóficos e se esquece do estudo e, sobretudo, da prática do amor. Quando Jesus resumiu a lei de Deus no amor não foi por acaso, mas por reconhecer que a necessidade mais premente dos seres terrenos é sua prática, pois a inteligência sem amor representa uma verdadeira arma, que pode ser utilizada para a destruição dos outros e de si próprio. É indispensável abrir o coração, vaso destinado às sementes celestes, convertendo-vos em instrumento do bem ativo e incessante. Bezerra insiste na prática do bem, sem o que repetiremos os formalismos estéreis de muitas correntes religiosas e filosóficas, quando não a beligerância de outras, que, ao invés de induzirem seus adeptos à fraternidade, levá-os à destruição, à violência e ao facciosismo. Não iluminaremos a mente sem purificar os olhos, tanto quanto ninguém alcança o discipulado do Senhor sem mobilizar as mãos na obra redentora da terra. Utilizando uma linguagem poética, Bezerra aconselha a bondade para com todos, em outras palavras repetindo o que Jesus recomendou: se teus olhos forem bons. Trabalhar é a palavra de ordem, servir, doar de si, dedicar-se ao aperfeiçoamento da humanidade. Incitemos a reestruturação dos nossos destinos, compreendendo-nos mutuamente. A caridade de uns em relação aos outros é imprescindível. Aliás, Jesus falou: reconhecereis meus discípulos pelo muito amor que demonstrarem. Que lições recolheremos da visita de benfeitores espirituais que residem à distância, se não aprendemos a fraternidade primária com o próximo? A fraternidade deve ser exercitada junto a todos, indistintamente, sem discriminação quanto a ninguém, sob pretexto algum, pois todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, que não quer que nenhum filho seja desprezado ou maltratado pelos outros. Somente amando a todos, dentro da nossa capacidade afetiva, estaremos em condições de entender as grandes lições da espiritualidade superior. Assim também, para entendermos os ensinos de Jesus temos de ter limpado o coração dos defeitos morais do orgulho, egoísmo e vaidade, pois a verdade só é revelada e compreendida por quem já iniciou a auto-reforma moral. Esses são aqueles que já adquiriram olhos de ver e ouvidos de ouvir. Os demais são cegos e surdos para as coisas de Deus. Ouçamos a mensagem dos necessitados que nos cercam. Todos os que nos cercam são necessitados de alguma coisa, principalmente de fraternidade. Assim,
Iniciemos a prática da gentileza espontânea com todos e tudo mudará na nossa forma de enxergar o mundo e as pessoas. Quem olha tudo e todos com olhos bons vê a maravilha da criação e auxilia os desavisados e os sofredores, ao invés de criticar e maltratar. A dor e ignorância, treva e indiferença na estrada em que pisais, estendei, através desses irmãos necessitados, o vosso entendimento cristão, imitando o lavrador que não desampara a terra lodosa do Chaco. As dores não manifestadas de público refletem a vida de todas as pessoas. Por isso, o mínimo que se pode realizar é a gentileza e atenção com todos, pois não há ninguém sem problemas. Uns sofrem pela carência de recursos matéria, outros pelas doenças, outros pela falta de afetividade, outros por serem eles próprios violentos ou duros de coração e assim por diante. Mas todos merecem nossa atenção e o melhor de nós mesmos, da nossa compreensão e apoio. Não esperemos o paraíso, quando ainda nem mesmo auxiliamos no trato do chão em que operamos. Não se deve esperar o paraíso das crenças tradicionais no mundo espiritual, pois representa mera fantasia, uma vez a realidade é interior, representando o que cada um já conseguiu de luminosidade interna, decorrente do amor que introjetou através da vivência diária. Tanto faz o lugar onde habitamos, pois, como o próprio Bezerra renunciou à promoção para um mundo superior, vive interiormente feliz aqui na Terra, pois o paraíso está dentro do seu coração aonde quer que ele vá. Nossa vida é um campo aberto. Nosso coração é uma fonte. Cada um de nossos atos é mensagem viva. Nossa vida se expande no rumo do infinito se pensamos, sentimos e agimos movidos pelo amor universal. Nosso coração jorra felicidade se praticamos o amor universal. Cada pensamento, sentimento ou ação nossos são mensagens vivas de paz e felicidade para os outros se nos focamos no amor universal. Vosso programa. Trabalhar com afinco, trabalhar sem cessar. Nesta mensagem, Bezerra de Menezes aconselha os espíritas a realizarem no bem, em lugar de simplesmente estudarem, o que, aliás, acontece muito frequentemente. Por exemplo, quem é médium deve exercitar sua faculdade, pois ninguém nasce com essa faculdade simplesmente para, vez por outra, receber algum sinal de sua existência. Médium que não compareça às reuniões mediúnicas ou outra atividade que lhe tenha sido programada antes da encarnação, retorna um dia ao mundo espiritual com um débito mais ou menos relevante e, sabe Deus, o que terá de fazer para recuperar o tempo perdido. A mediunidade ou outra tarefa programada para os espíritas reencarnados representam uma responsabilidade que se assumiu espontaneamente, visando a própria evolução. E ninguém consegue enganar a própria consciência. Procurai, infatigáveis, todos os meios necessários à vossa evolução. Como evoluirmos se não é pelo estudo e pelo trabalho no bem? Cada um detém os meios para tanto, não havendo ninguém desamparado pelos amigos espirituais, que sempre improvisam recursos para os que têm boa vontade e sinceridade. Evoluir sempre, seja esse o vosso desideratum. Evoluir sempre se consegue pela boa aplicação de cada dia. Há quem prefira as férias, inclusive para a prática do bem e para o estudo, tal como fazia muitos contemporâneos de Jesus, que guardavam o sábado no sentido negativo, inclusive acusando de desrespeitar a lei pelo fato de ter realizado curas nesse dia. Enquanto uns empregam bem o tempo, outros fazem tudo para descansar, estando sempre entediados e aborrecidos com o encargo de esforçar-se para evoluir. Praticai a caridade em todas as suas modalidades. Não há limites para a caridade, que pode ser praticada inclusive pelo silêncio nos momentos certos, a fim de criar ou agravar problemas, pela oração em favor de todos, pela ajuda financeira aos que dela necessitam, pelo incentivo a quem irá iniciar uma atividade, e assim por diante. Socorrei o pobre e o rico, o bom e o mau. Não se deve deixar ninguém fora do nosso coração, mesmo que seja apenas para lhe desejar o bem. O amor,
Para atender ao que Deus espera de nós, deve ser universal e não restringir-se aos familiares e amigos. Não disse Jesus que os maus também fazem o bem aos seus amigos? Sejamos bons de verdade, portanto, indistintamente. Sabei compreender o preceito que diz: amai os vossos inimigos. Respeitar os que não simpatizam conosco é uma necessidade evolutiva. A respeito, Francisco Cândido Xavier afirmou: quando uma pessoa não gosta da gente, ela tem sempre razão.